Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Continuando a matéria de Química Geral, hoje a nossa aula vai ser das leis ponderais. Vamos lá, gente. Vamos lembrar o que é uma reação química. Uma reação química, ela sempre é quando um material passa por uma transformação a fim de virar uma outra coisa. Ou seja, os seus átomos se rearranjam formar novas substâncias. E o que eu tenho que é o reagente e o que é o produto? O reagente é sempre o que está à esquerda da seta. O meu reagente, ele está aqui. Estes daqui, tá vendo, ó, gente? Então, esse aqui são os meus reagentes, o que estão à esquerda. O reagente, ele se transformará no produto. O produto é o que está à direita, é isso. Sempre, em toda reação química, é isso que acontece. O que está antes da seta é o meu reagente e o que está depois da seta é o meu produto. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar de duas leis. A gente vai falar da lei de Lavoisier e da lei de Proust, começando pela lei de Lavoisier, e o Lavoisier está aqui. Esse foi o Lavoisier. O Lavoisier, ele é conhecido como o pai da química, porque o que ele realizou no século XVIII foi muito importante para a química. E o que Lavoisier fala? Lavoisier diz que sempre quando você tiver uma reação química, e ele considera que a reação química ela está sendo realizada em ambiente fechado. Por quê? Porque se eu estou realizando tudo que eu realizo em ambiente aberto, eu não tenho controle da situação. Então, por isso que ele muito importante frisar que ele fala que o recipiente é fechado. Então, quando acontece isso, a massa do que você tem de produto tem que obrigatoriamente ser igual à massa que você tem de reagente, tá? Então, assim, massa de produto tem que ser igual à massa de reagente. Se antes da reação acontecer eu tinha 30 gramas de reagente, depois eu tenho 30 gramas de produto. Então, por exemplo, olha aqui, eu coloquei 16 gramas com 2 gramas. Quanto que é 16 mais 2? Não dá 18? Quer dizer que no final eu tenho que ter quanto? Eu tenho que ter 18 de reagente. E é isso que eu tenho. De novo, lembre-se que eu estou considerando ambiente fechado. Não estou considerando aquelas reações em ambiente aberto, porque aí a gente não consegue controlar, tá? A gente está falando só de ambientes fechados. Eu vou fazer mais um exercício. Eu tenho cloro. Cloro está junto com o hidrogênio para formar HCl. 2 HCl por quê? Porque eu tenho 2 cloros, tá vendo aqui, ó, gente? Aqui do lado do Cl2 é a quantidade que eu tenho, 2. Tenho 2. Como eu tenho 2 de H, que vão formar 2 HCl. Ele realiza a primeira experiência, ele coloca 71 gramas de cloro com 2 gramas de hidrogênio. 71 mais 2, no final, obrigatoriamente, a quantidade formada de HCl tem que ser 73. Mais 2 dá 73. Na segunda experiência, a mesma coisa. Ele colocou 142 gramas e 4 gramas de H2. Obrigatoriamente, no final,
eu tenho que ter 146 gramas, porque 142 mais 4 dá 146. Depois, na terceira experiência, ele coloca 113 gramas com 6 gramas de H2. 113 gramas de cloro de Cl2 com 6 gramas de H2. 213 com 6, 219. Por quê? O ambiente onde está realizando a reação química é fechado, então a soma dos reagentes ela tem que ser igual ao produto que eu tenho no final. Entenderam? Então é só a gente ver o que eu tenho antes e o que eu tenho depois. Esses dois valores de antes e depois devem coincidir. Vamos fazer mais um exercício. 100 gramas de calcário é colocado sob aquecimento e se decompõe em 56 gramas de cal vivo e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada em qual lei? Bom, gente, o que eu sei? Antes eu tinha 100 que se decompôs em 56 mais 44. 56 mais 44 dá quanto? 56 mais 44 dá 100. Então, se dá 100, quem fala isso? Que a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. Quem fala isso é Lavoisier. Então, aqui, essa afirmativa está baseada em qual lei? Exercício 2. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas do ácido reage com 58 gramas do hidróxido, com formação de 36 gramas de água. Baseando-se na lei de Lavoisier, determine a massa do outro produto obtido da reação, que é o cloreto de magnésio. Então, vamos lá, gente. Essa é a reação que eu tenho. Eu tenho o ácido clorídrico, que ele fala que tem 73 gramas. Hidróxido de magnésio, 58 gramas. Cloreto de magnésio é o que ele quer. E água, eu sei que eu tenho 36 gramas. Soma esses dois, deve ser igual à soma desses dois. 73 mais 58, quanto que vai dar? Tem que dar igual a x mais 36. Aqui é a equação simples de primeiro grau. Se eu passo o 33 para lá subtraindo, eu chego que a minha massa de cloreto de magnésio é 95 gramas, tá? É só uma equação simples, entenderam? Agora vamos para a lei de Proust. Quem foi Proust? Esse cara que tá aí. Ele falava sobre as proporções constantes. Isso é mais fácil a gente fazer exercício para conseguir entender a lei. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui foi 6 gramas de carbono são combinados com 16 gramas de oxigênio, formando 22 gramas de gás carbônico. A reação, pessoal, é carbono mais O2 formando CO2. Tá aqui a reação. Ele fala que ele tem 6 gramas desse, 16 gramas do oxigênio, 6 gramas de carbono, 16 de oxigênio. Pela lei de Lavoisier, a gente vê que tá certo. Por quê? 16 mais 6 dá 22 desse. Aí, com uma segunda equação, o que ele faz? Ele fala que ele, de 6, ele passa para 12 de carbono, que ele reage com 32 do oxigênio, que vai dar
44 do gás carbônico. O que a lei de Proust fala? Pela lei de Lavoisier tá certo, porque 12 mais 32 dá 44. No primeiro experiência, 6 mais 16 dá 22. O que ele fala? Proust fala assim, se eu estou dobrando as minhas quantidades, eu tenho que dobrar tudo igual, tá? Então, de 6, dobrou, ficou 12. 16, dobrou, ficou 32. Então, o meu produto também deve ser dobrado da mesma maneira. Então, se eu tinha 22, agora eu tenho 44, tá? É só dobrar? Não, dobrar foi o exemplo que eu coloquei aqui. Também pode triplicar, quadruplicar. O que eu tenho que lembrar de Proust? Proust fala que tem que ser proporcional. Se eu dobro um elemento, eu tenho que dobrar todo mundo. Tá? Se eu triplico um elemento, eu tenho que triplicar todo mundo. Tá? Então, é isso que a gente tem da lei de Proust. Mais um exemplo. Observe as massas das substâncias envolvidas nas experiências químicas abaixo e analise se elas estão de acordo com a lei de Proust. Então, eu tenho 2 gramas de hidrogênio são combinados com 8 gramas de oxigênio. Experiência 2. 1,25 de hidrogênio são combinados com 5 gramas de oxigênio. Se a gente olhar a experiência acima, a 1 e a 2, o que aconteceu? Ele fez a mesma proporção. Por quê? Porque eu tinha 2 de hidrogênio, são combinados com 8. Mas, Mariana, não dá para perceber, não é dobro, não é triplo, mas a proporção é a mesma. Se você fizer 2 dividido por 8, que foi esses 2 valores que eu tenho aqui, a proporção que eu obtenho é 0,25. Se eu fizer 1,25 dividido por 5, que está aqui, a proporção que eu obtenho também é 0,25. Então, quer dizer que os meus reagentes e produtos, eles foram colocados na mesma proporção. A proporção é a mesma. Então, obedece à lei de Proust. Primeiro ano, presta atenção. Aqui são 2 conceitos bem tranquilos de química, que eu queria que vocês têm o livro, que tem outros exemplos, vocês têm aqui minha apresentação, que eu expliquei, e eu também estou disponibilizando os slides. Então, façam. Os exercícios que eu passei para a semana que vem são todos exercícios da mesma maneira que eu fiz aqui na minha apresentação. Então, vocês têm plenas condições de fazer sozinho, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. Pode me procurar. Um abraço.